Antes de começar a formular dietas para bovinos de corte no software gratuito que apresentaremos, você precisará configurá-lo. No vídeo de hoje lhe ensinarei como configurar, mas antes preciso que você comente esse vídeo com a dieta que você quer aprender a formular e com os dados do rebanho que atende. Com base nos comentários, nós faremos aulas práticas de formulação. Agora vamos aprender juntos como configurar o software. Após instalar e abrir o software gratuito de formulação de dietas para bovinos de corte, aceite os termos de uso. Se você não sabe como baixar e instalar o software, entre no nosso canal e assista ao vídeo que gravamos ensinando a baixar e instalar. A primeira guia que está aparecendo é a Home. O programa possui botões para salvar, carregar, imprimir ou gerar relatórios. Sempre utilize as guias do programa e não as do Excel. Quando quiser sair do programa, clique em Exit. A primeira configuração será na seção Inputs. Clique em Settings. Na tabela 1 existem dois métodos de solução, sendo eles empírico e LS. Baseia-se na formulação dos alimentos e nos teores nutricionais para gerar relatórios. Mecanístico, MLS. Simula o ambiente ruminal e as ações dos micro-organismos para gerar dados de desempenho. Use o método empírico para formulação e o mecanístico para simulação de dietas já formuladas. Em unidade do sistema, mude de libras para quilos. Digite 1 e confirme para converter todas as unidades. Em base de alimentos, trabalharemos com matéria seca. Número 1. Classe do animal. 1. Animal de crescimento ou terminação. 2. Animal em lactação. 3. Animal seco ou vaca seca. 4. Novilhas para reposição ou engorda. Agora iremos para a parte animal. A primeira coisa é informar a idade em meses. Por exemplo, um animal de 1 ano. Você deve informar 12 meses no software. O segundo passo é informar se o animal é calves ou yearlings. Se você não sabe a diferença, não se preocupe, eu vou lhe explicar. O número 1 é calves ou bezerros, que são bovinos jovens que ainda estão em fase de amamentação e não foram desmamados. Geralmente, os bovinos jovens têm entre 5 a 9 meses de idade no momento do desmame, podendo pesar entre 175 a 300 quilos ao desmame. Durante o período de pré-condicionamento, que dura cerca de 30 a 45 dias, é comum que os bezerros recebam alimentação suplementar para promover o crescimento contínuo. O número 2 é para yearlings, que são bovinos jovens que já passaram pelo desmame e estão em fase de crescimento até atingirem aproximadamente 1 ano de idade. Normalmente, têm entre 12 a 24 meses de idade. O peso dos yearlings varia conforme a genética e manejo, mas geralmente são mais pesados que os calves. Os yearlings têm uma maior ingestão de alimento por unidade de peso corporal comparado aos calves, devido à maior proporção de composição corporal madura. Eles podem estar em programas de terminação para ganho de peso e preparação para o abate. Para esse exemplo, usaremos o número 2, que é yearlings. Se você está gostando dessa aula, por favor, deixe seu gostei no vídeo e comente o que está achando. Para a Santa Fé Agro Instituto, a sua opinião importa. Com base na sua opinião, faremos mais aulas focadas à sua necessidade. O terceiro item é o sexo do animal, sendo 1. Touro. 2. Animal castrado. 3. Novilha. 4. Vaca. O score de condição corporal irá de 1 a 10. Para entender a fundo esse software e aprender a formular dietas para bovinos de corte, é importante que você faça a leitura do livro, pois no livro é explicado ponto a ponto. Os scores de condição corporal, ECC, são uma medida subjetiva para avaliar as reservas de energia corporal dos bovinos de corte. O sistema mais comumente utilizado é o de 9 pontos, onde cada ponto representa uma condição específica do animal. Segue o que significa cada número do score de condição corporal, para entender de forma profunda e se tornar um especialista em nutrição para bovinos de corte, é importante que leia o livro. 1. Emaciada. 2. Muito magra. 3. Magra. 4. Moderadamente magra. 5. Condição corporal moderada. 6.
boa condição. 7. Condição corporal gorda. 8. Muito gorda. 9. Extremamente gorda. A avaliação do ECC é crucial para o manejo adequado dos bovinos de corte, influenciando diretamente a saúde, produtividade e eficiência reprodutiva dos animais. Vacas em condições corporais extremas, muito magras ou muito gordas, podem apresentar desafios metabólicos, doenças, diminuição da produção de leite, baixas taxas de concepção, distocia, dificuldade de parto. Manter um ECC adequado é essencial para otimizar a produção e garantir o bem-estar dos animais. Initial, Final e Mature Body Weight significa peso inicial, que refere-se ao peso do animal no início de um período de alimentação ou confinamento. Este valor é utilizado para calcular a ingestão de matéria seca, IMS, e determinar as necessidades de mantença e crescimento do animal durante o período de alimentação. Peso final é o peso do animal ao final de um período de alimentação ou confinamento. Serve para avaliar o ganho de peso total durante o período e ajustar as necessidades nutricionais. A média entre os pesos inicial e final é uma das principais determinantes das exigências de IMS, mantença e crescimento. Maturidade refere-se ao peso corporal maduro ou o peso médio esperado de um animal adulto sem jejum. Este valor é utilizado para determinar as necessidades nutricionais a longo prazo e é especialmente relevante para vacas, novilhas de reposição e touros reprodutores. Reference Animals significa o acabamento do animal. Você precisa escolher qual o nível de acabamento. Olhe essa imagem. Essa é a referência americana usada no software. Vou lhe explicar rapidamente a importância do acabamento da carcaça. O acabamento da carcaça de bovinos é uma medida importante da qualidade da carne e refere-se à quantidade de gordura subcutânea que o animal possui no momento do abate. Esse acabamento é avaliado visualmente e classificado em diferentes níveis, geralmente em categorias que refletem a adequação para o mercado e as preferências dos consumidores. Aqui estão os níveis de acabamento comumente utilizados. 1. Muito magro, Select. 2. Magro, Choice. 3. Moderado, Choice. 4. Acima do moderado, Choice Plus. 5. Gordo, Prime. Importância do acabamento. Qualidade da carne. O nível de acabamento impacta diretamente a suculência, o sabor e a qualidade geral da carne bovina. Preferências do mercado. Diferentes mercados têm preferências variadas quanto ao nível de gordura, influenciando assim os preços e a aceitação da carcaça. Saúde animal. Níveis adequados de gordura são indicativos de boa nutrição e manejo, refletindo a saúde e bem-estar do animal. Eficiência de produção. Carcaças bem acabadas indicam eficiência no manejo nutricional e podem influenciar positivamente a lucratividade do produtor. Um animal com bom grau de marmoreio, você trabalhará com o número 3 ou 4 no software. Para o gado Nelore, você pode estar trabalhando com o número 2. Raça do animal. Raças comuns. As raças de bovinos podem ser divididas em duas grandes categorias: Bos taurus e Bos índicos. Raças Bos taurus, originárias de regiões temperadas. Exemplos: Angus, Hereford, Shorthorn, Charolais, Limousin, Simmental, Gelb V. Raças Bos índicos, originárias de regiões tropicais com maior tolerância ao calor e resistência a parasitas. Exemplos: Brahman, Nelore, Gir, Guzerat. Raças compostas e cruzadas, desenvolvidas para combinar características desejáveis de Bos taurus e Bos índicos. Exemplos: Brangus, Brahman com Angus, Santa Gertrudis, Brahman com Shorthorn, Braford, Brahman com Hereford. Trabalharemos com Nelore, então o número é 3, raça Bos índicos. Tipos de cruzamento. Puro sangue. Refere-se a animais que são criados dentro de uma única raça. Não há mistura de diferentes raças. Cruzamento duplo. Refere-se ao cruzamento de duas raças diferentes. O objetivo é combinar características desejáveis de ambas as raças,
para produzir animais que têm vantagens combinadas. Cruzamento triplo. Envolve o cruzamento de 3 raças diferentes. Este tipo de cruzamento é utilizado para maximizar os benefícios do vigor híbrido, heterose, e combinar múltiplas características desejáveis. Se você colocar um puro, você precisa apenas selecionar a raça do animal, conforme a tabela da direita. Número 2, cruzamento duplo. Você deve informar a raça do touro pai, sire breed, e a raça da mãe, dam breed. Número 3, cruzamento triplo. Neste caso, além da raça do pai, você precisa informar a raça do avô materno e da avó materna. Nesse exemplo, será animal puro da raça Nelore. Então, colocarei 1 de puro, 20 de raça Nelore. Essa parte final, as informações são referentes à gestação, e você usará para animais prenhes. Por fim, vamos descobrir o peso à maturidade do animal. Para isso, você precisará do peso de carcaça quente, HCW, que é o peso da carcaça de um animal logo após o abate, antes de ser resfriada e sem o conteúdo gastrointestinal. Esse peso inclui a carne, ossos e uma pequena quantidade de gordura subcutânea, mas exclui partes como cabeça, patas e vísceras. Espessura de gordura subcutânea em centímetros, FT, Fat Thickness, é uma medida da quantidade de gordura localizada imediatamente abaixo da pele do animal. Essa medida é importante para avaliar a condição corporal e a qualidade da carcaça. Área de olho de lombo em centímetros quadrados, RA, Ribeye Area, refere-se à área do músculo longissimus dorsi, que é o principal músculo localizado ao longo da espinha dorsal do bovino, entre a 12ª e 13ª costelas. Este músculo é de grande interesse na avaliação de carcaças devido à sua relação com a quantidade de carne magra e a qualidade da carcaça. Acabamento desejado, QG, refere-se à quantidade de gordura e ao nível de marmoreio da carne que se deseja alcançar no animal ao término do período de engorda. O grau de acabamento está intimamente ligado ao grau de qualidade, Quality Grade, QG, da carne, que é uma medida utilizada para avaliar as características qualitativas da carcaça, como marmoreio, maturidade e textura. Os níveis de acabamento desejado, QG, são categorizados com base no grau de marmoreio e outros fatores de qualidade da carcaça. No sistema USDA, United States Department of Agriculture, os níveis de QG são classificados em várias categorias, incluindo Select, Low Choice, Choice, High Choice, Prime. Esses níveis refletem a quantidade de gordura intramuscular, marmoreio, e influenciam diretamente a palatabilidade, suculência e sabor da carne. Para encontrar essas informações, é importante que você leia o livro para entender as equações. Utilizaremos alguns dados de nossa base para que possamos dar sequência nesse exercício. Peso de carcaça quente, HCW, 287 kg. Espessura de gordura subcutânea em centímetros, FT, Fat Thickness, 0,4. Área de olho de lombo em centímetros quadrados, 80. Acabamento desejado, QG. Para o animal Nelore, do exemplo que estamos fazendo, utilizaremos o níveis de acabamento desejado 100% Select. Agora temos o peso à maturidade e atualizaremos o peso à maturidade com esse valor no início do software. Assim, finalizamos a seção sobre o animal. Agora vamos explorar a tabela 5. Opções avançadas do modelo de exigências nutricionais de bovinos de corte. Essas opções permitem ajustes detalhados que influenciam diretamente as estimativas nutricionais e fisiológicas dos bovinos. Vamos passar por cada item da tabela para entender sua função e como elas podem ser usadas para otimizar o manejo dos animais. Fator de mantença. O fator de mantença é utilizado para ajustar a exigência de energia líquida de mantença. Se você precisar aumentar ou diminuir a energia de mantença, pode fazer isso ajustando essa célula. Cuidado para não ajustar duplamente a energia líquida de mantença, que também pode ser modificada na tabela 2. Para esse exemplo, deixaremos zerado.
Ajustes ambientais para energia líquida de mantença e ingestão de matéria seca. Aqui você pode ativar 1 ou desativar 0 os ajustes ambientais para as exigências de energia líquida de mantença e a ingestão de matéria seca. Esses ajustes são importantes para refletir as condições reais do ambiente onde os animais estão sendo criados, como temperatura e umidade. Para esse exemplo, deixaremos 1. Ajustes para efeitos de monenzina e implantes sobre ingestão de matéria seca. As células D83 e D84 permitem ajustar a magnitude dos efeitos da monenzina e de implantes na ingestão de matéria seca. A monenzina é um aditivo alimentar que pode melhorar a eficiência alimentar e o ganho de peso, enquanto os implantes de crescimento também têm efeitos similares. Para esse exemplo, deixaremos -3 e -6. pH ruminal. Aqui você pode inserir manualmente o pH ruminal na célula D85. Se você deixar essa célula em 0, o software calculará automaticamente o pH com base nas equações discutidas no capítulo 19 do modelo. Para esse exemplo, deixaremos 0. Eficiência de conversão de energia digestível para energia metabolizável. A eficiência de conversão da energia digestível para energia metabolizável pode ser ajustada aqui. O valor padrão é 82%, mas você pode modificar isso se tiver dados específicos que indiquem uma eficiência diferente. Colocar o número 1 significa que você deseja usar as equações ou coeficientes específicos desenvolvidos por Gallian para essa conversão. Esses coeficientes ou equações foram baseados em uma reavaliação mais recente da relação entre energia digestível e energia metabolizável, levando em consideração variações como o tipo de dieta, por exemplo, alta ou baixa em concentrado, o nível de ingestão e outros fatores que podem influenciar a eficiência energética. Importância: acurácia melhorada. Usar as equações de Gallian pode melhorar a precisão das estimativas de energia metabolizável para diferentes dietas e condições, comparado ao uso de uma razão fixa tradicional de 0,82 entre energia digestível e energia metabolizável. Ajuste personalizado. A opção permite que o usuário adapte o cálculo de energia para refletir melhor as condições reais de alimentação e o tipo de dieta fornecida aos animais. Para esse exemplo, deixaremos 1. Cálculo de energia metabolizável e energia líquida para nível empírico de solução. Nesta opção, você pode decidir se o software deve calcular a energia metabolizável, a energia líquida de mantença e de ganho para cada alimento usando equações do modelo, ou se deve usar valores tabulares. Usar o número 1 nas opções avançadas ativa o método empírico no modelo de exigências nutricionais, e o número 0, o método mecanicista. Para esse exemplo, deixaremos 1. Proteína bruta microbiana. Se a célula D88 for 0, o modelo usará a equação 19.116 para calcular a proteína bruta microbiana. Você pode inserir um valor para o coeficiente proteína bruta microbiana, NDT, para ajustar esse cálculo conforme necessário. Para esse exemplo, deixaremos 0. Ganho médio diário desejado. Por fim, você pode inserir o ganho médio diário, GMD, desejado do animal. Isso será usado para calcular a ingestão de matéria seca exigida da dieta necessária para alcançar o GMD especificado. Para esse exemplo, deixaremos 1,5 kg por dia. MP to NP Efficiency refere-se à eficiência de conversão de proteína metabolizável em proteína líquida nos bovinos. Esta métrica é essencial para entender como a proteína fornecida através da dieta é utilizada pelo animal para funções corporais como crescimento, produção de leite ou manutenção. Para esse exemplo, deixaremos 0, assim usaremos a do Nazen 2016. Recycled Ruminal N refere-se ao nitrogênio, que é reciclado dentro do sistema digestivo dos ruminantes. Uma parte do nitrogênio excretado como ureia pelo fígado é reabsorvida pelo trato gastrointestinal e retorna ao rumen, onde pode ser usado novamente pelos micro-organismos ruminais para a síntese de proteína microbiana.
Esse processo de reciclagem é crucial para maximizar o uso do nitrogênio e reduzir as perdas de nitrogênio, especialmente em dietas com baixo teor de proteína. Se a opção 0 for selecionada, significa que o modelo não aplicará nenhuma equação ou ajuste específico relacionado à reciclagem de nitrogênio ruminal. A opção 1 usará o modelo do NRC 2000. A opção 2 refere-se aos métodos de Reynolds e Christensen. A opção 3 refere-se ao modelo mais recente do NASEM 2016, que incorpora as últimas pesquisas e ajustes nas previsões de nitrogênio reciclado e sua utilização. Para esse exemplo, usaremos a opção 3. Essas opções avançadas fornecem uma grande flexibilidade no ajuste das condições de simulação, permitindo personalizar as exigências nutricionais com base nas condições específicas dos seus animais e do ambiente onde eles são criados. Usar essas opções de maneira eficiente pode resultar em uma melhor performance dos animais e em uma maior precisão nas previsões de ganho de peso e eficiência alimentar. Vamos explorar a tabela 3. Gestão e pastejo do modelo de exigências nutricionais de bovinos de corte. Essa tabela é essencial para ajustar variáveis relacionadas ao manejo dos animais e às condições de pastejo, que impactam diretamente nas necessidades energéticas e na eficiência alimentar. Vamos abordar cada item da tabela para entender sua função. 1. Aditivo alimentar. Opções: 1. Nenhum. Sem aditivos alimentares. 2. Monenzina. Monenzina é um aditivo que melhora a eficiência alimentar e o ganho de peso. 3. Lazalocida. Outro aditivo alimentar similar à monenzina, com efeitos na melhoria do desempenho alimentar. Impacto. Escolher entre esses aditivos ajusta os valores de energia metabolizável da dieta e influencia a previsão da ingestão de matéria seca. Para esse exemplo, deixaremos 1. Nenhum. Implante. Opções: 1. Nenhum. Sem implante. 2. Implante utilizado. Impacto. Influencia a previsão da ingestão de matéria seca. Implantes são comumente usados para promover maior ganho de peso e eficiência alimentar. Para esse exemplo, deixaremos 1. Sem implante. Tamanho da unidade de pastejo. Insira o número de hectares por animal que está sendo pastejado. Confinamento. Se os animais estão sendo alimentados em confinamento, insira 0. Para animais em pastejo, este valor é usado para ajustar as exigências de energia de mantença devido à atividade de caminhada. Para esse exemplo, deixaremos 0, confinamento. Dias no pasto. Insira o número de dias que os animais passam no pasto. Este valor é importante para estimar a ingestão de matéria seca da pastagem. Para esse exemplo, deixaremos 0, massa de forragem disponível. Insira o valor da massa de forragem disponível em quilos de matéria seca por hectare quando os animais forem colocados no pasto. A massa de forragem disponível combinada com os dias no pasto e o tamanho da unidade de pastejo é usada para estimar a ingestão de matéria seca da pastagem. Para esse exemplo, deixaremos 0. Esses ajustes na tabela 3 permitem uma gestão mais precisa do manejo e do pastejo, otimizando a eficiência alimentar e ajustando as exigências energéticas dos bovinos de acordo com as condições reais do campo. Certifique-se de inserir valores precisos e revisar essas variáveis conforme necessário para refletir as práticas de manejo de sua fazenda. A tabela 4 do modelo NASEM 2016 para bovinos de corte contém entradas relacionadas ao ambiente onde os animais são mantidos. Esses fatores ambientais influenciam as necessidades de energia de mantença dos bovinos e, portanto, devem ser configurados com precisão para garantir que as dietas sejam adequadamente formuladas. Velocidade do vento. A velocidade média do vento em que o bovino está exposto. Esta entrada é crucial porque o vento pode reduzir a camada de isolamento externa do animal, aumentando suas exigências de energia para manter a temperatura corporal. Unidade: quilômetros por hora. Impacto:
Quanto maior a velocidade do vento, maior será a energia necessária para a mantença, especialmente se as temperaturas caírem abaixo da zona de conforto térmico do animal. Um valor típico pode ser 8 km por hora, o que é comum em áreas abertas. Temperatura média do ar ao qual os animais estão expostos. A temperatura ambiente tem um efeito direto nas necessidades de energia, especialmente em condições extremas de calor ou frio. Unidade: graus Celsius. Temperaturas abaixo da zona de conforto térmico aumentam a demanda de energia para manter a temperatura corporal, enquanto temperaturas acima podem aumentar a necessidade de dissipação de calor. Inserir 20 graus Celsius para um clima moderado. A umidade relativa do ar no ambiente. Alta umidade pode dificultar a dissipação de calor, especialmente em climas quentes. Unidade: porcentagem. Impacto: alta umidade pode exacerbar o estresse por calor, aumentando a necessidade de energia para termorregulação. Exemplo: 60% em um clima moderadamente úmido. Aqui é se o animal está exposto a tempestades, 1 para não e 2 para sim. Temperatura mínima noturna. Refere-se à temperatura mais baixa registrada durante a noite. Este valor é crucial para determinar se os bovinos podem dissipar o calor acumulado durante o dia. Se a temperatura mínima noturna for maior que 20 graus Celsius, não há resfriamento noturno, o que pode reduzir a ingestão de matéria seca. Caso contrário, assume-se que o gado pode dissipar o calor à noite sem impacto na ingestão de matéria seca. Profundidade média do pelo dos bovinos. Este valor afeta a insulação externa do animal, ou seja, sua capacidade de reter ou dissipar calor. O modelo é altamente sensível a esse valor após a temperatura crítica inferior ser atingida. Pelos mais longos aumentam o valor de insulação externa, protegendo os animais contra o frio. Usaremos 0,51 cm para gado Nelore. Espessura da pele. A espessura da pele influencia a insulação externa do animal. Opções: 1. Pele fina, raças leiteiras ou tipos bosindicos. 2. Pele média, raças europeias comuns. 3. Pele grossa, Hereford ou raças semelhantes. Pele mais grossa implica maior insulação externa, protegendo melhor contra temperaturas frias. Cobertura de pelo. Refere-se à condição do pelo do animal. Opções: 1. Limpo e seco. 2. Um pouco de lama na parte inferior do corpo. 3. Lama na parte inferior do corpo e nos lados. 4. Coberto de lama. Respiração ofegante. Refere-se ao padrão de respiração dos animais, utilizado para ajustar as exigências de energia de mantença em caso de estresse térmico. Opções: 1. Sem respiração ofegante, sem estresse térmico. 2. Respiração rápida, indicativo de estresse térmico moderado. 3. Respiração com boca aberta, indicativo de estresse térmico severo. Maior estresse térmico leva a um aumento nas necessidades energéticas, devido ao esforço adicional necessário para dissipar o calor. Usar 1 em condições normais, 2 ou 3 em situações de estresse térmico. Profundidade da lama no ambiente onde os animais estão mantidos. Lama pode aumentar o esforço necessário para a locomoção, elevando as necessidades de energia. Unidade: centímetros. Maior profundidade de lama aumenta as exigências energéticas devido ao maior esforço físico necessário para se mover. Inserir 0 centímetros se não houver lama. Configurar corretamente a tabela ambiente é essencial para calcular as necessidades energéticas precisas dos bovinos. Fatores como velocidade do vento, temperatura do ar, umidade relativa, profundidade da lama e resistência respiratória têm um impacto significativo nas exigências de mantença. Ajustes precisos garantem que os animais recebam a nutrição necessária para manter a saúde e a produtividade, independentemente das condições ambientais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei e inscreva-se no canal. E não se esqueça de ler o livro. Através do estudo diário do livro, você entenderá a fundo como formular dietas para bovinos de corte.